Japão é provavelmente o lugar que tem as melhores comidas do mundo de todos os outros povos. Hoje a melhor pizza do mundo é feita no Japão. A melhor o quê? Pizza do mundo é feita no Japão. O Japão é bom em tudo, cara. O Japão, por exemplo, se eu for comprar um instrumento musical artesanal, eu vou comprar no Japão. Se eu for comprar um melhor equipamento de filmagem, Japão. Eles levam tudo à perfeição, cara. Esse bicho maluco. Sim. Quando vocês sentam para conversar e articular, o que vocês falam? Nosso próximo passo é... Cara, Não tem muito é mais isso. feeling do que cálculo, do que matemática. Eu te falei no É mais começo. assim, ó, o que a gente tá sentindo que é o rumo, o que a gente tá sentindo que tá funcionando, o que a gente tá sentindo. Tem muito. Teve um diretor, não, essa estratégia sua nos municípios não é uma estratégia. Você só vai visitar. É, ele tá fazendo, tá dando certo. Mas acho que furaram muita bolha naquele negócio do Rio de Janeiro. O carioca aqui na hora de escritor, ele falou, pô, Não, mas rodou demais. aquilo rodou demais. E você lá faz sentido pra caramba. Separa o Rio de Janeiro aí e o resto. Se você dá autonomia pro estado e orçamento, pro estado da Guanabara, igual é Buenos Aires, igual é Xangai, Acaba, né? porque o orçamento fica ali, porque você tem que desfavorizar o Rio e você precisa desesperadamente fazer investimento, orla, turismo, etc. O Rio vira uma espécie de Dubai. Falando em Rio de Olha o Janeiro, pai da ideia, acabou de chegar. Bem. E aí? Ó, estamos ao vivo aqui pro... Ao vivo não, mas estamos gravando pro Denilson. E aí? Beleza? Candidato nosso a deputado. Foi você que teve a ideia de separar o Rio de Janeiro. Não, eu não. A ideia é do Renan. Não, mas ele é pai. Mas eu sou embaixador. Ele é o pai da ideia da Guanabara Mística. Guanabara Mística? É, cara. É voltar Que ao estado da Guanabara. Ah, Que é o Rio de Janeiro voltar com o estado da Guanabara, voltar a autonomia financeira. Completamente inconstitucional a união dos dois estados, né? Não sei se você tá a parte da questão, mas a gente vai separar, sim. Vamos entrar com a DPF, né, Renan? Tem que entrar já. Ó o deputado aqui pra entrar já. Maravilhoso. mas explica pro cara que não sabe, assim, quão complexo é você mudar um negócio desse. E quão viável é. Quase. O quê? Não, propor uma DPF pra separar o Rio de Janeiro. Ah, não, isso não é do Rio de Janeiro. Ah, eu respeitei a do Rio de Janeiro também. É porque a do Rio de Janeiro é o seguinte, é uma provocação isso aqui. Ao fim do estado da Guanabara, ele não foi feito de acordo com os trâmites constitucionais. Acho que ele foi feito na ditadura, não foi? Foi no meio da ditadura eles terminaram. E não, isso simplesmente foi um ato que não tem respaldo constitucional. Mas Então- o que era antes? Não, porque antigamente era Guanabara quando era a capital. Dois falam diferente. E aí quando foi pra Brasília, é que Aí o Rio unificou não deixou de ser, né? Deixou de ser a capital e virou parte. Era o Distrito Federal. Era Guanabara, Antigo. que era um estado por si só que tinha um orçamento próprio. E aí depois mesclou com o Rio, aí o que acontece? Em grande medida, o município do Rio de Janeiro, ele é administrado por gente da Baixada e do interior do Rio. E aí, cara, assim, se o político do Rio já é ruim, imagina o político da Baixada e o do interior. É deplorável. E aí, cara, o Rio por si só, que é um ativo estratégico do Brasil, a maior branding brasileiro em termos de cidade é o Rio. Ele não serve como branding, hoje ele é uma piada. E, cara, o Rio se administrar como branding, ele aposta entrar no Brasil com o mundo e perder uma Dubai. O Rio tem que ser administrado para ser uma Dubai, mas para uma cidade-estado, ao suficiente, cassino, empresa de tecnologia, tem que ser um paraíso mundial. Startup, o cara se mudar para abrir startup dele no Rio, mora lá. Só que ele hoje é pensado como um ente num estado, que é o estado do Rio de Janeiro, um ente. É uma ideia que faz muito sentido. E assim, autonomias. Xangai tem autonomia, Buenos Aires tem autonomia, Pequim tem autonomia, né? Hong Kong é uma autonomia. Mas é uma autonomia. os senhores me deem licença. Vai lá, Quinzão. Eu aqui muito, não. Onde é que tá Pontote. a viabilidade de... Só, deixa eu falar dois pontos. Quando a pauta é popular, você não precisa pagar um centavo de emenda para avançar. A nossa principal parte de segurança pública é combate à facção. Hoje, eu aprovei sozinho o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Mas quando você Eu não fala tinha nada. aprovei sozinho, como é que é isso? O que é isso? Eu aprovei sozinho. Isso significa, sem uma bancada, eu consegui convencer os outros deputados de que era um projeto importante, de que era um projeto popular, que a gente constrangeria o governo. Então é o seguinte, você usa o Centrão, você não é usado. Quando o Centrão está insatisfeito com o governo e quer tudo cá, aprova uma pauta que o governo não quer. Tem a pauta que Você tem que saber a hora de jogar. E a pauta da segurança é perfeita para isso. Porque constrange o governo, porque o PT precisa votar contra por causa do discurso abolicionista deles, de abolicionismo penal. O pessoal precisa votar contra. E você impõe uma derrota do governo. Né? Então, quando eu falo de aprovar sozinho, é ter a habilidade de fazer isso. Outro ponto. Qual que é o outro incentivo dos deputados? Emenda. Quais são as nossas reformas duras? No orçamento.
A PEC de equilíbrio fiscal que eu apresentei é o seguinte, né? Hoje a emenda é baseada na quantidade de arrecadação, tá? Receita corrente líquida. Quanto mais arrecada, mais emenda o deputado tem. Então o incentivo dele é mais imposto, é mais arrecadação, é arrecadar mais a qualquer custo. Que ele direciona essa emenda pro município que elegeu Obra ele. no município dele. Barulho. Emenda nada mais é do que um Pix que ele recebe do orçamento da União. Prefeito. Então, ele recebe um Pix da União e manda. Ele pode escrever. E tem aquele negócio de ser escondido, ele não precisa. Tem duas dois. coisas. Tem o secreto e o não secreto. Aham. Uma é impositiva individual, você entra no site da Câmara, você sabe quanto ele indicou, para onde ele indicou e para que área. Tinha que ter um sistema de AI que fizesse isso, mostrasse pro cara, você vê no e-mail, assim, ó, o seu deputado aí, ele fez isso aí e tal, tal. Porque ninguém entra no site do. Sim, mas esse é o menos problemático. O mais problemático é o orçamento secreto. E tem que ser secreto porque o governo não pode mostrar quem que ele está comprando e o deputado não pode mostrar que ele está se vendendo. Por isso que é secreto. Qual que é o incentivo da PEC que eu apresentei? É o seguinte, a emenda individual, ela deixa de ser uma porcentagem da arrecadação, da receita corrente líquida, para ser uma porcentagem dos gastos discricionários. Então o incentivo do Congresso deixa de ser de aumentar imposto e passa a ser cortar gasto obrigatório. Porque quanto mais gasto obrigatório ele cortar, mais vai ser o orçamento discricionário. Mais a gente pode investir no governo. E mais a gente Isso é inteligente, isso é inteligente. É, o sistema de incentivo. Essa PEC, se a gente passa, a gente economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Esquece. Quanto? 3,3 trilhões em 10 anos. Esquece, curva de dívida estabiliza, pode baixar imposto no médio prazo, curva de juros cai. Fora que tem ainda a economia dos juros, 3,3 não conta quanto a gente vai deixar de gastar com o serviço da dívida. E volta naquilo que você estava falando do incentivo errado pros parlamentares. Fora do Centrão, é o homem que eu descrevi, o aventureiro. Ele tá pensando no mérito pessoal dele, na grana dele, nos prefeitos dele, no show do Safadão que ele vai ser citado no palco. Ele trabalha com estímulos e recompensas. Ele é pouco racional em muita coisa. É bem quase pavloviano. Esse cara você precisa dar os estímulos certos. Você vai dizer, entendi, pera, eu vou ter emenda se eu cortar gasto obrigatório, é isso? Então eu vou cortar gasto obrigatório. Bem o cara crachá. E aí ele foca nisso. E aí a gente faz ele virar uma máquina fiscalista. Você transforma o Centrão numa máquina de equilíbrio fiscal. Qualquer coisa que mexa estruturalmente no orçamento, só o governo tem força. Uma coisa que eu aprendi no Congresso, o Poder Executivo tem mais poder legislativo que o Poder Legislativo. É verdade. O Poder Executivo tem mais poder legislativo que o Poder Legislativo. Por quê? Primeiro, Legal, Amanda, falar também como a maioria vereadora. esmagadora dos projetos aprovados são do Executivo. A maioria esmagadora não são do Legislativo, porque ele tem um poder de agenda. O Executivo manda um projeto de urgência constitucional, o Congresso precisa votar. Entendi. Ninguém é obrigado a votar um projeto meu. Eu sou obrigado a votar um projeto meu. Quem manda na agenda, manda o que vai ser pautado. Quem tem um canhão de comunicação? Quem todo dia sai de casa e tem todos os veículos de imprensa com microfone? É o presidente. Eu não posso fazer uma coletiva sempre que eu quiser. Eu só consigo quando tiver uma pauta que tenha muito apelo para a imprensa. O presidente da República, se ele quiser dar bom dia e servir café, o presidente serviu café para jornalista é notícia. Então o poder de agenda, tanto do ponto de vista de comunicação como do ponto de vista formal, é muito forte. Outra coisa, qualquer coisa que mexa na estrutura da administração pública, eu não posso nem apresentar, porque é competência privativa do presidente da República, do Executivo. O grande problema do Brasil, em termos fiscais, grande parte dos orçamentos são obrigatórios, boa parte são constitucionais, e eles têm os gatilhos de aumento dele automáticos. Então o presidente não tem espaço para mexer no orçamento. O orçamento já vem todo engessado, aí sobra um espacinho desse tamanho para você investir. Só que como os gastos estão aumentando e uma hora a arrecadação não é o suficiente, você se endivida. Ou fora quando você faz dívida para qualquer outra coisa. E aí você tem que também pagar a dívida. Quando você fica numa situação dessas, com a dívida subindo, você não consegue investir. Aí não conseguir investir com a dívida subindo, a perspectiva de pagar os seus títulos de futuro é baixa. Portanto, o juro vai ser alto. E aí, para você sustentar essa roda, você tem que aumentar impostos. Esse é o game. O que a gente precisa fazer é diminuir os gastos obrigatórios e a curva de aumento dos gastos obrigatórios futuro, para que assim a curva da dívida futura diminua, e aí a perspectiva pagadora do governo aumente, aí os juros diminuem, aí você diminui... As pessoas vão querer empreender mais e tal. Mas de onde vem a despesa obrigatória? É isso que eu não entendo. Constituição. 92% obrigatório. O presidente da República manda em 8%, porque sabe que não é despesa obrigatória no direito, mas é na prática. Conta de água, conta de luz do Ministério. Não é despesa obrigatória. Entra na discricionária, mas na prática é obrigatório. Ou você paga a conta de internet do Ministério ou
acabou. Então, esses 8% ainda são enxugados. Mas é a despesa obrigatória que está prevista na Constituição que tem que ter parte do orçamento para aquilo ali. E cresce que, olha só, não faz o menor sentido estar vinculado à receita corrente líquida, porque isso significa que quanto mais você arrecadar, mais você é Você obrigado tem que a gastar. gastar, é isso. Mas você é obrigado a gastar. Não é que você vai rever a política pública, vai gastar... Pensando como gestão, isso não faz o menor sentido. Você arrecada mais automático de saúde e educação você gasta mais. Isso não é só a União. Estados e Sim, municípios sim. também. Então, um município que tem muito idoso, precisa gastar mais com um hospital e pouco jovem, ele precisa gastar aquilo com educação. E não pode passar por SUS. Que é outra, eu É vou isso falar que vai outra que é braba, que o Flávio voltou atrás. A Folha soltou uma matéria falando que o Flávio não queria reajustar a aposentadoria e BPC pelo salário mínimo, e sim pelo IPCA. Eu não imagino que o Flávio sequer entenda essa conversa. Isso é uma política de desindexação e é, talvez, a melhor forma de economizar no longo prazo e se fazer sobrar dinheiro. O que acontece? Infelizmente, constitucional, o reajuste da aposentadoria, do BPC, do auxílio-desemprego e do mais alguma coisa, se dá via o aumento do salário mínimo e não via o reajuste de inflação. Portanto, toda vez que você sobe R$1 de salário mínimo, Tá escalado, é um efeito cascata pra tudo. Se você sobe R$100 salário mínimo, você gasta mais, sei lá, 300 bi, 200 mil no orçamento. Então, toda vez que você tem um ganho real de produtividade, você coloca isso no salário mínimo, você aumenta os seus gastos. E aí aquele ganho real do trabalhador vai reverter em juros mais altos e imposto. Portanto, você te dá com uma e tira com a outra. Só que as pessoas têm a ilusão de que a aposentadoria está crescendo por conta do salário mínimo. E não está, você tem um efeito negativo em tudo que é perda de poder de compra. Pois bem, isso está estourando a conta pública. A política para resolver isso chama desindexação, que é crescer os gastos com aposentadoria, BPC e outras políticas sociais via IPCA, inflação. E o salário mínimo cresce a produtividade do trabalhador. Você acha que você é parecido com o Milei nesse Nesse aspecto? sentido, sim. E nisso aí, na parte econômica, digo mais, semelhança com o Milei. A gente tem que mandar tudo de uma uma vez. vez só. Lembra pra- Igual ele fez isso. Joga tudo na mesma e. Tem que aturbar o adversário. O primeiro ano é tradicional no Brasil. O primeiro ano o presidente da República é muito poderoso. Eu não acho que o Milei seja um cara tão inteligente. Eu não Para, acho que o Milei... Não, mas não é, cara. Ele é. Assim, cara, Renan, assim... você não vai falar de si, né? Mas assim... Eu não conheço o Milei a fundo, eu conheço as impressões que eu tenho dele, ele não seria capaz de montar um MBL. Não, ele foi outra coisa. Mas assim, é um professor universitário com... Não tô falando que ele é burro, eu tô falando, ele não é tão inteligente. Ele é um doidaço, cara. Eu penso mais pela facilidade do brasileiro de entender quem é o Renan. Porque o cara médio, acho que ele é um pouco ignorante em relação a pautas políticas. Não, esse é do norte. Eu sou meio ignorante Você dá nesse porta aspecto. caminho pro cara... Porque eu não fico olhando pra política no meu dia a dia o tempo todo. Apesar, assim... Não, mas uma coisa é você não olhar para um político, outra coisa é você não ter capacidade de entender. Outra coisa, tem pessoas que não têm capacidade de entender. Não, Você beleza. vai- Não mais próximo do brasileiro médio. Você vai dar o que você quiser. Sim, eu entendo, mas o que eu tô dizendo é assim, as pessoas não se preocupam com política da maneira como a gente, como vocês que estão na política, acham que elas se preocupam. cara, o mundo é assim. Então, As você pessoas tem que não se associar preocupam. fácil. As pessoas não se preocupam. O problema do Brasil é o seguinte, por isso que eu falo assim, o problema do Brasil é que aqui tem muita gente muito burra. Então quando você pega uma pessoa que não tem escrúpulos, você tá ligado o Cidadão Kane? Sim, sim. Tem uma hora que o cara fala assim, cara, ganhar dinheiro não é difícil. Se for a única coisa que importa pra você, você vai ganhar dinheiro. Hoje, se ganhar dinheiro pra mim fosse a única coisa que importa, o cara vai, sei lá, vai vender cocaína. Você vai ficar rico. Vai matar pessoa. Não, mas ainda assim, mesmo vendendo cocaína, acho que o cara tem que ter um nível de inteligência pra se sobressair. Cara, Não, o que tem. eu tô falando é outra coisa. Acho que Eu tô falando entendi o isso, seguinte, não. ó. Como no Brasil tem muita gente muito burra, se você pega um cara que é um pouco inteligente e ele não tem nenhum escrúpulo, ele usa essas pessoas pra ficar gigante. E quando ele fica gigante, ele começa a conquistar o respeito de pessoas que não são tão boas. Pra mim, o exemplo mais claro possível é o Marçal. O Marçal, ele era, em janeiro de 2024, ele era uma piada. Ele era o cara que pousa helicóptero. É o cara que é melhor que o É Senna. melhor que o Senna. Aí, peraí. O cara tá lotando estádio, tá fazendo lançamento de curso em que ele fatura 1 milhão em algumas horas. Esse cara tem dezenas de milhões de seguidores no Instagram. Aí sabe o que ele conquista? Ele conquista o picareta nível 2, que não é tão inescrupuloso, mas vai dar uma surfadinha. Aí ele pega um Caio Coppola, que é meio inteligente, e fala assim, esse cara na verdade é um gênio no marketing, velho. Você não tem capacidade pra entender o que ele tá fazendo? Não, eu tenho. Ele tá enganando pessoas humildes.
E aí o cara quer... E aí, beleza, ó, Gil Coppola, então peraí, então já pega um Brasil Paralelo, chama um cara pra dar uma entrevista pra ele, beleza, pô, legal. E aí, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa horrorosa, isso é bem brasileiro, de você levar a sério um ultra picareta, mas o picareta que é uma caricatura, velho. Quer ver um outro ponto? Vamos tira o Pablo Marçal, vamos trabalhar com a categoria. A categoria é, dado que boa parte da população brasileira é muito humilde, não teve uma educação decente, e você tem uma diferença de educação que se reflete em posições cognitivas e capacidade de tomar de decisão, você tem muito abuso intelectual. Então, o que ele faz não é muito diferente do que um pastor picareta faz. O que não é diferente do Bolsonaro deixando as pessoas na porta do quartel pedindo intervenção alienígena? Que não é diferente do cara que o PT tá fazendo isso com Vale Gás. Com Vale Gás. É um tipo de abuso intelectual, usando uma diferença de inteligência topo-base para submeter uma base a um tipo de favor, produto, serviço que ele possa entregar. E é uma relação desproporcional. Isto é, Mas em qualquer nível, eu acho que de uma transação isso existe, até nos níveis altos. A quantificação O cara que... importa. Mas a quantificação importa, que é a diferença Por exemplo, de... um professor vai te ensinar alguma coisa, ele sabe mais do que você. Eu sou um professor de engenharia química, você não é? Você me paga, eu te ensino, tá certo? Isso aqui é uma transação de conhecimento. E uma transação financeira vai ser igualmente benéfica para ambas as partes. E não tem problema nisso. A questão toda é que a partir do momento que há uma disparidade do... que você percebe que a relação é abusiva. Pagão? E outra coisa, nações altamente desiguais, as pessoas precisam criar sinais externos de riqueza o tempo todo para demonstrar que Exato, você não é o abusado. E aí você fica numa meu. posição de abusador. Por isso que o político no Brasil, ele quer parecer muito rico, muito pica. E o cara associa poder a dinheiro, e aí uma coisa leva a outra e o cara vai na política para Aqui é tudo enriquecer. muito primário, cara.